Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel Gama e nesse vídeo nós vamos aprender sobre tabelas no AutoCAD. Então vamos lá. Para nós encontrarmos a ferramenta para a criação de tabelas no AutoCAD, é necessário que nós selecionemos aqui a aba Home e em seguida viemos aqui no painel Annotation. Observe que aqui no cantinho nós temos aqui o desenhozinho de uma tabela, né? Então basta nós clicarmos aqui sobre este desenho para que ele abra essa janela para nós estarmos configurando a nossa tabela. Ou então, eu vou fechar essa janela, nós podemos acionar o comando TB, né, de Table, tabela. Então, TB, pressiono o Enter e ele também vai abrir aqui essa janela para nós configurarmos a nossa tabela. Aberta essa janela, Insert Table, vamos então às nossas configurações. Observe que aqui em cima nós podemos selecionar o estilo de tabela. Caso vocês já tenham estilos de tabelas prontos, basta abrir essa aba e escolher o tipo de tabela. Por padrão, ele vem apenas aqui com a opção Standard, né, do estilo de tabela Standard. Para nós estarmos criando estilos novos, né, ou alterando os estilos que nós já temos, nós podemos fazer isso também a partir dessa janela, simplesmente clicando aqui nessa opção ao lado. Lembrando que essas configurações são para nós estarmos aí facilitando o nosso trabalho e definindo padrões, né, conforme a nossa necessidade, para que nós possamos estar aplicando depois esses nas nossas tabelas. Mas não é necessário nós virmos aqui nessa opção de criar estilos de tabela, né, podemos simplesmente fazer as configurações necessárias aqui e depois as devidas edições lá na própria área de desenho. Então, dando sequência, após nós ativarmos o comando aqui para inserção de tabelas, né, já vimos que nessa primeira aba nós podemos aqui selecionar os estilos de tabela. Nesse caso aqui nós temos o padrão e mais os estilos que nós formos criando, eles vão estar aqui também disponíveis para nós selecionarmos. Vou deixar aqui a opção Standard, né, selecionada a princípio, e aqui logo abaixo nós temos aqui as opções de inserção. Então, basicamente, o AutoCAD nos permite 3 formas de inserção de dados das nossas tabelas. Sendo que essa primeira opção, que já vem por padrão selecionada, nós criamos uma tabela vazia, onde nós inserimos manualmente os dados nessas tabelas. Em seguida, aqui abaixo, nós temos a opção de estar criando uma tabela, puxando esses dados através de um link de uma tabela pré-configurada no Excel, por exemplo. Então nós definimos aí uma relação entre as duas e essa tabela no AutoCAD ela vai sendo atualizada conforme os dados que estiverem nesta tabela do Excel. E aqui por último nós temos aqui a opção para nós estarmos extraindo dados do próprio desenho para dentro da nossa tabela. Nesse momento nós vamos nos focar aqui nessa primeira opção, que é uma tabela vazia, para nós estarmos aí focando no objetivo de nós aprendermos a configurar a tabela. Os principais campos aí que nós temos que estar configurando são basicamente aqui a quantidade de colunas, a largura das mesmas, a quantidade de linhas e também a altura das mesmas. Isso aqui é apenas uma pré-configuração, já que depois de inserir a tabela nós podemos estar também aí editando essas opções, ok? Então vamos fazer aqui uma pré-configuração da nossa tabela e posteriormente nós vamos estar fazendo aí os devidos ajustes. Então, neste primeiro campo é onde nós vamos definir aqui a quantidade de colunas. Vamos colocar aqui 4 colunas e aqui na lateral nós definimos aí a largura da nossa coluna. Vamos colocar aqui o valor 50, por exemplo, né? Vocês podem estar ajustando conforme o desenho de vocês. Então, aqui logo abaixo nós vamos definir a quantidade de linhas. Vamos colocar aqui, por exemplo, 6 linhas e aqui nós definimos a altura. Vamos deixar aqui a opção 1 selecionada. E por último, aqui embaixo, nós temos como configurar o tipo de célula que será, no caso, a primeira célula, a segunda célula e as demais células. Então, por padrão, a primeira célula, que é essa bem de cima, ela vem selecionada como uma célula de título. Então, está aqui a opção título. Se nós alterarmos aqui, por exemplo, para uma célula de dados, observe que ele vai estar alterando aqui e criando células de dados como para a primeira célula. Então, vamos deixar aqui a opção título selecionada. Em seguida, para a segunda linha de células, nós podemos estar alterando da mesma forma e vamos deixar aqui o padrão selecionado como o cabeçalho e aqui nós temos como alterar também as demais células. E vamos aqui confirmar em OK para estar inserindo a nossa tabela no desenho. Então, confirmei em OK.
Vou definir agora aqui um ponto para inserir a minha tabela. E a tabela está inserida no desenho. Então, automaticamente vai estar abrindo aí o campo para nós inserirmos o título da nossa tabela. Então, observem que aqui na Ribbon ele abriu aqui essa aba contextual para a edição de texto, já que nós estamos editando aqui a caixa de texto da nossa primeira célula. Nós podemos clicar fora aqui, né, para poder sair dessa opção de edição, e temos aqui então a nossa tabela criada. O primeiro detalhe para nós observarmos é que se eu posicionar o cursor do mouse sobre uma das linhas da tabela, ela vai estar destacando aí a cor da mesma. Então eu posso clicar sobre a linha da tabela, né, para ele estar selecionando a tabela por inteiro, e observem que vai estar aparecendo aqui os grips, que são essas alças aqui que nos permitem editar depois a tabela, né, alterando aqui, por exemplo, a largura das colunas, entre outras configurações que nós vamos estar vendo daqui a pouco. Então vou pressionar ESC para desfazer essa seleção, e observem que se nós clicarmos diretamente sobre uma das células da tabela, ó, cliquei sobre essa primeira célula, ela está agora aqui com o seu contorno destacado. Então eu posso estar digitando aí para inserir os dados, né, nessa célula que está selecionada. Eu vou inserir aqui, por exemplo, né, lista de peças, que é a aplicação que nós vamos estar fazendo aqui neste exemplo. Aí vocês podem estar inserindo aí o título que vocês quiserem na tabela de vocês. Então, ao digitar o meu texto, observem que ele abriu novamente aqui a opção de edição do texto, onde eu posso estar aí selecionando, por exemplo, este texto que eu inseri e fazendo aí as devidas configurações específicas para ele. Posso colocar aqui, por exemplo, um negrito, posso estar aplicando aí uma cor para o meu texto. Então vocês podem estar fazendo aí os devidos ajustes, né, especificamente para o texto dessa célula. Então finalizei, cliquei fora aqui da minha tabela, ele está inserido os dados neste campo. Agora eu vou inserir aqui uma descrição para cada uma das minhas colunas. Vou colocar nesta primeira aqui, a coluna número, né, com o número da peça. Em seguida, para passar para a célula do lado, eu posso simplesmente pressionar na tecla Tab do teclado e automaticamente ele vai estar passando para a célula ao lado e eu insiro então aí as devidas informações. Descrição, pressiono o Tab novamente. Defino um nome para essa minha coluna e por último, vou inserir aí uma descrição para essa nossa última coluna. Finalizei, pressiono fora da tabela e ela vai estar com os dados inseridos. Em seguida eu posso estar aí fazendo os devidos ajustes, como eu comentei, né, para estar fazendo as devidas configurações aí da minha tabela. Então posso clicar aqui sobre as linhas da mesma e em seguida estar ajustando aí, ó, através dos grips, né. Posso pressionar aqui F8, né, para facilitar e estar aí fazendo os devidos ajustes para essa minha tabela. Ok? Então vocês ajustam conforme a necessidade de vocês. Agora mais um detalhe importante com relação à forma de nós estarmos editando aí cada uma das células. Então observe que se eu der um clique simples sobre qualquer uma das células, ele vai estar destacando aqui o contorno da mesma, e aqui na Ribbon ele vai estar abrindo aqui uma aba contextual, onde eu tenho as opções de edição diretamente relacionadas à minha tabela ou à minha célula. Já se, ao invés de dar um clique simples em cima de qualquer uma das células, eu der um clique duplo, observem que aqui em cima, na Ribbon, ele vai estar abrindo aqui essa aba contextual com as opções de edição de texto. Então, se eu der um clique duplo, eu posso editar o texto dessa célula. Já se eu der um clique simples, ele vai me dar algumas outras opções aí que nós vamos estar entendendo melhor daqui a pouco, ok? Então, para nós selecionarmos mais de uma célula, eu posso estar criando aí uma área de seleção, clicando, né, não diretamente sobre as linhas, mas sobre um campo vazio aqui da célula, clico, mantenho o botão do mouse pressionado, arrasto e crio então aqui uma área de seleção, né, tanto faz se é para esse lado, para baixo, tanto faz, as células que estiverem dentro dessa área vão ser selecionadas. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, essas células aqui do meu cabeçalho, e em seguida, eu posso estar aplicando, por exemplo, aqui, ó, nos estilos de célula, eu posso estar aplicando
nesta aba aqui, ó, aplicando uma cor específica, né, para o fundo dessa minha célula. Então posso selecionar aqui, por exemplo, esta opção aqui e estar aplicando aí uma cor que será aplicada para todas essas células que foram selecionadas. Então pressionei ESC, ele vai desfazer e observe que nossa tabela agora está tomando forma. Agora, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel Gama. Então, para isso, eu posso selecionar a tabela e vir aqui sobre uma dessas opções da numeração das linhas ou das letras correspondente a cada uma das colunas, né? Posso clicar sobre elas, ou ainda eu posso simplesmente selecionar uma célula específica que ele já vai ter como referência aqui uma determinada linha e uma determinada coluna. Então, feito isso, nós vamos aqui para a Ribbon, nessa aba contextual que vai estar aparecendo. Aqui no canto, vejam que nós temos aqui um painel para edição das linhas, em seguida um painel para edição das colunas. Nessas opções que nós temos de edição, nós temos aqui, por exemplo, né, inserir uma linha acima, inserir uma linha abaixo ou deletar linhas. Se eu clicar nesse caso em deletar linhas, eu vou estar apagando esta linha aqui, né, correspondente a esta célula que está selecionada. Então vou clicar aqui, observe que ele excluiu e automaticamente ele trouxe as demais células para cima, e ao invés de 8, agora eu tenho 7 linhas. Da mesma forma... Olá, tudo bem? E nessa outra opção, eu insiro uma linha logo abaixo da célula selecionada. E aqui nesse painel de colunas, da mesma forma. Eu posso estar inserindo aqui uma coluna à esquerda, ou posso estar inserindo uma coluna à direita da minha célula selecionada. Ou então eu posso estar selecionando aqui uma das células dessa coluna e excluindo essa coluna correspondente. Agora eu seleciono essa outra e eu excluo. Então assim eu posso estar fazendo os devidos ajustes para incluir linhas ou ainda para excluir linhas. E da mesma forma se aplica para as colunas. Neste caso, como eu tinha apenas uma célula selecionada, ele vai estar aí inserindo apenas uma linha, certo? Eu posso, por exemplo, aqui também, ó, selecionar 3 células, ou eu posso selecionar aqui as 3 linhas inteiras também. Então vou selecionar aqui 3 e em seguida eu vou clicar aqui em inserir acima. Observem que como eu tinha selecionado 3 células, ele inseriu automaticamente mais 3 linhas. Então assim eu posso inserir uma quantidade específica de linhas acima ou abaixo também, para não precisar estar fazendo a inserção aí de uma a uma. Da mesma forma se aplica aqui para as colunas. Na sequência nós temos outras opções aqui também, que é este painel aqui, onde nós podemos estar fazendo aí uma mescla das células selecionadas, assim como no Excel, que nós podemos mesclar células de forma a transformar 2 ou mais células em uma única. Neste caso aqui, ele está desabilitado porque eu tenho apenas uma célula selecionada. No momento que eu selecionar mais de uma célula, ele vai estar habilitando esse campo de mescla e eu posso estar clicando e em seguida escolhendo uma das opções. Agora vamos selecionar aqui um grupo de células. Vou selecionar essas 4 aqui, por exemplo. Então após selecionar as células, através deste painel aqui, eu tenho então a opção de estar mesclando as células que eu selecionar. Vou clicar aqui nesta opção, eu posso escolher 3 formas de mescla. Sendo a primeira, mesclar todas. Ele vai mesclar todas as células que estão selecionadas, transformando em uma só. Então vou clicar agora nessa célula que está mesclada, e observem que agora essa opção ao lado, ele nos permite desfazer a mescla das células. Então vou clicar aqui e ele vai retornar para o padrão. Outras opções que eu tenho de mescla também, deixa eu clicar aqui para abrir as opções, é mesclar através das linhas. Então como eu tenho aqui 2 colunas e 2 linhas selecionadas, se eu escolher a opção de linhas, ele vai mesclar apenas as linhas. Vamos selecionar essas 2 novamente, desfazer a seleção e escolher agora a opção de mescla através da coluna. E agora, da mesma forma, ele mesclou aqui apenas no sentido das colunas. Ok? Então eu posso aí estar desfazendo individualmente. Agora vamos colocar alguns dados aqui na nossa tabela para nós podermos verificar aqui as outras opções de edição. Vou preencher aqui, por exemplo, né? Vou botar aqui número 1, né? Seria o meu primeiro objeto ali do meu detalhamento. Confirmo com Enter, automaticamente ele vai para a célula de baixo.
Vou botar agora o número 2, confirmar com Enter, e ele vai para a célula de baixo. Agora, observem que se eu clicar aqui sobre a célula de número 2 e utilizar este grip aqui, ó, bem no cantinho inferior direito, no AutoCAD, assim como no Excel, ele nos permite fazer um preenchimento automático de forma que seja mais fácil para nós preenchermos uma quantidade grande aí de informações. Nesse caso é uma sequência numérica. Então eu vou clicar aqui neste grip que fica bem no canto inferior direito, vou clicar sobre o mesmo, trazer aqui para baixo até a célula que eu desejo. Vou botar aqui nessa penúltima célula e veja que automaticamente ele vai preencher para mim as demais células com a sequência numérica. E essa é mais uma opção que facilita bastante o nosso trabalho. Agora vamos ver como fazer aí as edições de posicionamento do nosso texto na tabela. Vejam que aqui nessa coluna, quando nós preenchemos, a numeração ficou deslocada aqui, alinhada pela direita. Então, como nós fazemos aí para estar ajustando? Eu posso optar aí por estar selecionando células específicas para fazer esse ajuste, né? Onde vai ser aplicado apenas para essas células, ou ainda para a planilha inteira. Então, eu vou fazer essa formatação para a planilha inteira, vou clicar aqui sobre qualquer uma das células, em seguida vou clicar aqui neste quadrado que fica no canto superior esquerdo. Ao clicar aqui, eu automaticamente seleciono todas as células da minha tabela. Feito isso, eu venho agora aqui, ó, nesta opção aqui, para poder fazer os alinhamentos da minha tabela. Está dentro aqui desse painel Cell Styles, ok? Que são os estilos de células. Então venho aqui nessa opção de alinhamentos, e aqui eu tenho diversas opções, onde eu posso estar alinhando aí ao topo à esquerda, ao topo no centro. Então eu vou selecionar, neste caso, essa opção aqui, ó, no meio e ao centro. Então selecionei essa opção, observem aqui que ele já alinhou o meu texto no meio da célula e ao centro. Ele vai alinhar tanto na vertical quanto na horizontal. Lembrando que eu posso também estar aí personalizando individualmente aí cada uma das células. Posso, por exemplo, dar 2 cliques aqui nesta célula e estar editando aí tanto o tamanho do texto, por exemplo, né? Ou ainda a cor do texto, ou qualquer outra formatação aqui, como negrito, itálico, e ele vai estar aplicando apenas para essa célula específica, ok? Eu vou desfazer aqui, mas é só para a gente saber que a gente pode estar personalizando também individualmente cada uma das células. Uma outra opção de formatação interessante, por exemplo, eu vou editar aqui este meu primeiro campo, eu vou alterar aqui a cor do meu texto. Vou selecionar aqui um texto vermelho e vou colocar ele em negrito. Pronto, cliquei fora. E agora, após criar uma formatação específica para uma célula, eu posso estar copiando a formatação dela e aplicando para outras células, para não precisar fazer individualmente uma por uma. Então, clico sobre a célula que eu acabei de formatar, utilizo essa opção aqui, Match Cell, para eu poder copiar as propriedades e estar aplicando aí para outras células para que elas tenham a mesma formatação. Ok? Pressiono o ESC e ele vai finalizar aqui. Ao clicar sobre uma das células, ou selecionando diversas células ao mesmo tempo, observe que eu posso estar por aqui, ó, por essa opção do formato de célula, estar definindo aí o tipo de informação que vai, o tipo de dados, né, que vai estar sendo inserido. Eu posso definir que ele será uma informação de ângulo, informação de data, que nem aquelas outras opções que nós estávamos selecionando lá na formatação do estilo de tabela, ok? Então nesse caso aqui nós temos a opção geral, né, para poder estar inserindo qualquer tipo de informação, mas também podemos estar aí alterando o tipo de dados que essa célula vai estar recebendo. Eu posso também, através dessa opção aqui, estar criando um bloqueio para essas células de forma que elas não possam ser alteradas. Ao clicar aqui sobre essa opção, observe que eu tenho aqui a opção desbloqueada, né, que já está selecionada. Eu tenho a opção aqui, a segunda opção, para estar bloqueando o conteúdo, né, onde eu não vou poder estar alterando o conteúdo dessas células. Em seguida, eu posso bloquear o formato dessa célula para que ela não possa ser editado, né, não possa ser alterado ali, outras formatações da célula e não do conteúdo, ou ainda estar bloqueando os dois, tanto o formato da célula quanto do conteúdo. De forma geral, essas são as principais aí, configurações e formatações que nós podemos aplicar para a nossa tabela. Observe que se eu selecionar a minha tabela, eu tenho aqui os grips de edição, conforme nós já havíamos verificado. Eu posso alterar aqui as colunas, posso alterar também as linhas,
clicando aqui sobre uma linha específica, eu posso utilizar os grips que aparecem aqui em uma célula para poder estar aumentando aí e da mesma forma alterando aqui as colunas. Ou então selecionando a tabela como um todo, eu posso alterar aqui as colunas por esses grips aqui também. Então eu posso estar fazendo estes ajustes. Vou retornar aqui. Então, ao selecionar a tabela, ainda aqui pelos grips, eu posso estar aumentando de forma proporcional aqui a largura de todas as colunas, ou então aqui aumentando a altura de todas as linhas. Eu vou retornar, vou desfazer essas alterações. Posso também, a partir desse grip aqui do meio, eu posso estar aqui definindo a altura em que as linhas vão estar avançando. Por exemplo, se eu quero que ele tenha aqui 5 linhas de altura, então eu defino aqui até a 5ª linha, automaticamente as demais linhas irão aparecer aqui ao lado. Então eu vou inserir aqui mais linhas para nós verificarmos aqui o resultado. Vou selecionar essas opções, posso clicar aqui com o botão direito aqui nessa tabela e vir aqui na opção de linhas, inserir acima ou inserir abaixo. Então eu vou inserir mais linhas aqui abaixo. Da mesma forma, eu poderia estar fazendo essa inserção de linhas aqui pela Ribbon, ok? Então fiz a inserção de mais linhas. Observe que ela avançou aqui até a mesma definição dessa primeira parte da tabela e na sequência ela novamente fez uma quebra da tabela para continuar apresentando esses valores. Então eu posso selecionar aqui e estar ajustando se eu quero que ela tenha mais linhas ou menos linhas. Observe que aqui, como eu aumentei, ela trouxe automaticamente aquelas linhas que estavam aqui na lateral para cá. Quais outras opções que eu posso estar fazendo aí, por exemplo? Eu posso definir que a partir dessa quebra da minha tabela, inserir aqui também essas mesmas células aqui de título e do cabeçalho. Para fazer isso, eu vou acessar as propriedades dessa minha tabela, posso digitar aqui o comando PR e confirmar com Enter, ou posso utilizar aqui também o comando Ctrl, pressionando a tecla Ctrl e digitando o número 1. Então, ao acessar aqui as propriedades, eu posso descer aqui até aqui embaixo e alterar aqui essa opção, onde fala Repeat Top Labels, alterar ela para Yes. Alterei para Yes, observem que agora ela vai estar se repetindo esse mesmo cabeçalho aqui da minha planilha, com a célula de título e aqui a célula do cabeçalho, para as outras quebras que eu estiver aplicando aí para a minha tabela. Outra alteração que eu posso fazer também é apresentar essa quebra da tabela do lado, nesse caso ela está apresentando do lado direito, eu posso fazer com que ela apareça do lado esquerdo da minha tabela. Basta alterar aqui essa opção Direction, alterar aqui, ela está selecionada como direita, né? Right, eu vou alterar aqui para Left. Então alterei para Left, ela vai estar aí aplicando a quebra da minha tabela para o outro lado, né? Eu tenho também aqui a opção, selecionei minha tabela, eu posso alterar aqui ao invés de Left, posso alterar aqui para Down. Ela vai aplicar uma sequência da tabela para baixo, ok? Então vou alterar aqui, vou deixar para a direita como estava. Eu tenho aqui também as opções de definir a altura dessa quebra, ou seja, ao invés de eu definir aqui manualmente, né, quantas linhas eu quero que ela comece a fazer a quebra, eu posso definir aqui um valor específico. Por exemplo, eu vou alterar aqui, estava 101, vou colocar 80, automaticamente ela vai definir aqui 80 como altura para quebra. Posso também estar fazendo o ajuste do espaçamento, do valor do espaçamento entre uma quebra e outra. Ele está aqui com 24, eu posso ou aumentar ou diminuir. Vou colocar aqui 40, por exemplo. Observe que ele vai aumentar aqui o espaçamento entre uma quebra e outra. Então eu posso estar regulando aí e ajustando conforme a minha necessidade. Então basta eu fechar aqui a janela de propriedades. Então agora eu vou remover aqui essas linhas da minha tabela. Vou apagar essas linhas e essas aqui também, para manter apenas essa primeira parte da minha tabela. Vou agora posicionar essa tabela aqui no meu desenho, ok? Mais uma opção que eu esqueci de comentar, neste caso aqui, eu posso estar alterando aqui o topo da minha tabela do título, posso alterar ele de cima para baixo, né? Então vou selecionar aqui e chamar a janela de propriedades, e basta eu alterar essa opção aqui, ó, Direction, que está aqui dentro da
dessa opção aqui, Table. Então venho aqui, ele está selecionado a opção Down, né, que é a opção das células de dados para baixo do título. Eu posso selecionar a opção Up e automaticamente ela vai inverter, ela vai começar, as linhas novas da minha tabela vão estar sendo aplicadas para cima. Então selecionei essa opção, basta eu fechar aqui agora as minhas propriedades e vou ajustar agora essa tabela para ela se encaixar aqui sobre a legenda do meu desenho. E para isso basta eu utilizar aí o comando Scale para estar ajustando ela, deixando na escala que eu preciso estar aplicando. Então eu vou chamar aqui o comando DI, confirmei com Enter, e vou verificar aqui qual que é a dimensão aqui deste ponto até este ponto. Então observem que aqui no eixo X eu tenho 175 milímetros. Eu posso fazer a mesma coisa agora, verificando quanto que eu tenho aqui na minha tabela. Eu tenho 198,5. Agora basta eu achar o fator de escala correspondente, 175 dividido por 198,5. Basta eu aplicar um fator de escala de 0,8816. Então selecionei minha tabela, chamei o comando SC, comando Scale, defini um ponto de referência e vou entrar com o valor de escala, 0,8816. Confirmo com Enter. E agora eu posso estar fazendo o posicionamento aí da minha tabela. Pego este ponto de referência e insiro a minha tabela. E eu posso estar fazendo os devidos ajustes aí que eu achar necessário. Ok? Posso estar posicionando ela aqui de repente, né? Não tão colada, e fazer de repente mais um ajuste de escala aqui. Posso aplicar aqui um fator de 0,95 para dar mais uma ajustada. E aí vocês fazem conforme a necessidade de vocês. Outra opção aí para nós estarmos fazendo o ajuste da nossa tabela, utilizando algum objeto de referência para poder estar escalando o tamanho dela no nosso desenho, é eu selecionando a tabela e em seguida utilizar o comando Align. Então eu chamo AL, confirmo com Enter, defino aqui um primeiro ponto de referência, vou definir este canto da minha tabela, defino o ponto de destino, defino então um segundo ponto de referência aqui na minha tabela e um outro ponto de destino final. Então defini aqui o canto aqui da minha legenda. Ele pede então para eu especificar um terceiro ponto, eu não preciso, confirmo com Enter. E por último, ele vai perguntar se eu desejo escalar esse objeto conforme os pontos que eu defini. Por padrão ele vem com a opção No selecionada e basta eu definir então como Yes. Seleciono a opção Yes. E automaticamente ele vai estar escalando a minha tabela para ela ficar exatamente do tamanho aqui da minha legenda. Após eu fazer todas as formatações necessárias nessa minha tabela, pode ser que eu queira salvar essa como um estilo de tabela, já que, ao meu ver, eu acho muito mais fácil nós estarmos fazendo toda a configuração da nossa tabela aqui na área do desenho, né? Ao invés de ir lá na janela de configurações de estilos de tabela, nós podemos fazer toda a configuração aqui, e então nós salvarmos, depois de pronta essa tabela, nós salvarmos ela como um estilo de tabela. Para isso, basta nós selecionarmos a mesma, clicar com o botão direito do mouse. Então nós vemos aqui na opção Table Style. Feito isso, basta nós clicarmos aqui, ó, Save as Table Style. Então nós vamos salvar como um estilo de tabela. Cliquei aqui, basta agora eu inserir um nome para essa tabela que nós acabamos de formatar. Vou colocar aqui exemplo 3. Confirmo em OK. E pronto. Meu estilo de tabela já está salvo. Então se eu selecionar aqui minha tabela, eu posso vir aqui, abrir a aba Annotation, vir aqui nessa opção de tabelas. Ele está selecionado aqui o estilo Standard, né, que é o estilo que está setado como estilo atual. Eu posso agora abrir aqui e estar alterando. E aqui nós temos agora o exemplo 3, que é esse novo estilo conforme essas configurações que nós utilizamos para essa nossa tabela. Agora eu vou aplicar esse estilo 2, então seleciona aqui o exemplo 2 e ele vai estar aplicando esse estilo de tabela. Basta pressionar aqui a tecla ESC, e ela vai estar alterando aqui conforme as configurações. Nesse caso nós havíamos inserido bordas, né, internas aqui para nossas células, e ele vai estar aplicando. Então nesse outro modelo, exemplo 1 que eu havia criado previamente, né, eu posso selecionar aqui e eu havia selecionado uma linha tracejada aqui para a minha tabela. Então vocês podem estar configurando, né, conforme a necessidade de vocês e depois fazendo todos os ajustes necessários. Ok? Então é isso. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.